normal demais para ser autista. Escutei isso quando eu recebi meu diagnóstico. Fui diagnosticada com 22 anos com autismo nível 1 de suporte. Até então, eu não sabia que eu tinha autismo. Minha mãe nem desconfiava, muito menos eu. E nem minha psicóloga. Foi uma surpresa até para ela. Eu fazia uso da Ritalina para TDAH, então eu tinha TDAH e fui diagnosticada por uma psiquiatra. Mas ela viu que eu tinha muito prejuízo. Então, ela, junto com a minha psicóloga, pediu para mim fazer um teste neuropsicológico, né? Que é aquele teste onde tem várias perguntas, que é bem demorado, para saber, elas queriam saber exatamente qual era o nível do meu TDAH, né? E eu fiz o teste para saber o nível da desatenção e tudo mais, para poder ter um manejo clínico melhor em relação a isso, porque eu tinha muito prejuízo, ainda tenho até hoje. E aí eu descobri que eu tinha TDAH, autismo. E junto com o diagnóstico do autismo, né, e do TDAH, também veio a depressão, a ansiedade e o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Isso tudo porque eu fui diagnosticada tardiamente, depois dos meus 22 anos. E é por isso que eu tô criando esse canal e falando mais um pouco sobre autismo, porque eu quero que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento. Autismo em mulheres é muito complicado de diagnosticar, muitas mulheres têm autismo e nem sabem. E o vídeo que eu quero fazer hoje é esses sinais sutis que eu tinha e eu achava que era normal, era da minha personalidade, é porque eu era assim. E na verdade eu descobri que é porque eu era autista. Vamos lá? Eu separei em alguns tópicos, né? Eu separei em traço sensorial, traço da comunicação e emocional. E também vou falar um pouquinho do meu hiperfoco, né? Que todo autismo tem. Gente, o autismo, ele é um espectro. Não significa que por você ter autismo, você é doente, você é diferente. O cérebro do autista, ele é diferente do cérebro de uma pessoa que não tem autismo, né? Que a gente chama de neurotípicos. É um cérebro diferente. Não significa que você seja incapaz, né? Existe níveis de suporte no autismo. Existe o nível 1, que é a necessidade de menos suporte, o nível 2 e o nível 3. O nível 3 já é a necessidade de suporte maior, que é aquelas pessoas que são autistas e não falam, não verbal, né? Que tem um prejuízo maior. E muitas pessoas acham que o autismo é só isso, que o autismo, que você só é autista quando você não fala, quando você é super diferente. Mas na verdade, gente, o autismo nível 1 de suporte, ele não é levado a sério muitas das vezes, sabe? Principalmente em mulheres, que as mulheres elas aprendem a mascarar muito mais do que os homens. Então, elas aprendem a viver na sociedade, ela vê como outras mulheres se comportam e ela copia aquele comportamento, né? Elas conseguem viver de certa forma bem, entre mil aspas, porque ela reproduz esse comportamento, ela aprende esse comportamento e ela acaba mascarando muito mais. E eu fui diagnosticada pelo teste, mas eu nem imaginava que eu tinha autismo, né? É isso, o cérebro é diferente, a gente processa informações diferentes, a gente tem uma sensibilidade maior a certos sons, a certos barulhos, a certas texturas, a certos cheiros. Eu queria falar um pouquinho com você sobre um tópico que eu separei, que é os traços sensoriais, né? Eu, pelo menos, eu escuto barulhos que ninguém escuta. E eu achava que isso era normal, que eu era assim, que eu era chata, de certa forma, porque se eu ia no mercantil, eu escutava barulho da ventilação lá, do ar, e aquilo ali me incomodava de uma certa forma, além das pessoas falando em volta, né? Mercantil é uma coisa que me deixa muito sobrecarregada. Eu adoro ir pro mercantil, eu adoro fazer compra, mas eu sempre volto muito cansada, porque o meu cérebro, ele não suporta tantos estímulos. E quando você vai no mercantil, as pessoas que não têm autismo, às vezes ela não percebe isso, mas quando você vai no mercantil ou no shopping, lá tem luzes, tem cheiro, tem barulho, tem pessoas, tem muita coisa, muita informação para você processar. E isso era uma das coisas que eu achava que é porque eu era assim, não gostava de barulho. Minha mãe também não é muito fã de barulho, então eu puxei a ela. Eu achava mesmo que era só do TDAH. Eu tenho também uma sensibilidade a cheiros, certo? Cheiros muito fortes, eu espirro, seja de perfume, seja de amaciante. Assim que eu acordo, eu não gosto de sentir cheiros. Assim que eu acordo, eu não gosto de passar perfume, eu não gosto de passar desodorante, porque eu fico extremamente sensível àquele cheiro. Às vezes eu entro numa crise de espirro,
Da outras vezes eu fico com dor de cabeça, eu fico enjoada, tem certos cheiros que me deixam muito enjoada e tem certos barulhos que também me deixam muito enjoada. E é aquilo, é coisas que ninguém vê. Então todo mundo fala, ah, mas você nem parece autista. Etiqueta de roupa também, né? Minhas roupas todas eu tiro a etiqueta porque eu não gosto de sentir a etiqueta na pele, né? Às vezes acontece de eu esquecer de tirar a etiqueta e às vezes eu nem sinto, dependendo do dia. Mas se eu for para um lugar onde tem muitos estímulos, tipo, se eu for para um bar, teve uma vez que eu fui para um bar, e eu fui para um bar porque eu tava tocando uma banda que eles fazem o cover do Legião Urbana, e eu tenho hiperfoco em Legião Urbana, eu amo Legião Urbana, todos os dias eu escuto Legião Urbana. E aí eu fui para esse barzinho, e eu particularmente gosto muito e tudo mais. E aí chegou um momento, mesmo tocando Legião Urbana, que era uma banda que eu gosto muito, eu fiquei muito estimulada, porque o bar tava muito cheio. Eu tive que ficar em pé, porque eu cheguei um pouquinho tarde, então tinha sempre aquele contato das pessoas indo e vindo. E aí, em certo momento, eu consegui me sentar. Só que eu tava tão estimulada, eu tava com a cabeça tão perturbada, porque é como se a gente escutasse tudo ao extremo. Então, ao mesmo tempo que eu escuto as pessoas falando, eu escuto as pessoas rindo, eu escuto as pessoas contando, alguém me toca, e aí tudo aquele barulho eu comecei a sentir a etiqueta. De repente, a etiqueta, eu comecei a sentir a etiqueta, comecei a sentir minha meia, comecei a sentir tudo no meu corpo. E eu fiquei extremamente estimulada, tentando tirar a etiqueta, tentando sair daquilo ali e daquela situação. E a gente chama de... É porque eu sou um pouco nova nesse mundo, mas existe um nomezinho dado que eu vou colocar aqui no vídeo, que é pra quando você tá numa situação assim, muito sobrecarregada, e você fica tão estimulada que você tem uma crise. E aí eu fiquei tão estimulada, e aí eu me acalmei, né? Fui no banheiro. Geralmente o banheiro, gente, é o que me acalma mais, porque eu vou no banheiro, eu respiro, né? Às vezes tô num canto assim muito lotado, eu vou no banheiro só pra respirar, só pra ter aquele som mais abafado. Quando eu vou pra bar ou canto assim, eu gosto de levar o meu abafador, que ele é bem discreto, não é aquele grandão, e eu coloco e me ajuda super. Nesse dia eu tava com abafador, mas tava muito demais pra mim. Eu fiquei lá por muito tempo e eu tive que sair de lá porque eu fiquei extremamente enjoada e com vontade de vomitar, real. Então eu tive que sair de lá. E olha que eu nem tinha bebido, acho que eu bebi uma caipirinha só. Então é muito complicado. Tecido, né? Alguns tecidos também que eu não uso jeans. Jeans pinica muito minha perna e eu parei de usar. E também eu tenho seletividade alimentar, né? Muito comum no autismo, não sei se vocês ouviram falar, mas é não conseguir comer certos alimentos pela textura e pela rigidez que traz ele, né? Eu não como camarão, eu não como nenhum tipo de frutos do mar, eu só como um tipo de peixe, que é a tilápia. Eu gosto mais de comer frango e carne, mas também não é toda carne que eu como. Nada assim de diferente eu como. Eu sou do Ceará, então aqui é muito comum a gente comer panelada, a gente comer buchada, né? A gente comer esses alimentos, né, mais diferentes, e eu não como nenhum deles. Eu não como lagosta, não como siri, nada disso. E também não como pão integral. Eu como... isso é o que eu tô lembrando, tá, gente? Eu como só um tipo de pão, que é o pão francês, aquele da padaria. E aí você me pergunta, tá, Carol, mas como assim? Mas você não gosta de camarão? Como é que você não gosta de camarão, gente? Não é que eu não gosto da textura do camarão, sabe? Eu não sei explicar isso. Eu sinto uma agonia quando eu mastigo o camarão. Na minha cabeça, camarão é a barata do mar, então lembra barata. Ah, mas tira a casca, né? Tentei já fazer sem a casca. Eu não consigo comer. E se eu forçar, mesmo não gostando, forçar e comer coisas que eu não gosto, né? Eu vomito. Real, vomito. Eu fico muito enjoada e eu vomito. Mas assim, tem certos alimentos que eu preciso comer, né? Eu como verduras e frutas, mas tem algumas verduras também que eu não como. E aí eu tento fazer isso de forma gradual. Antigamente eu detestava batata doce. Não comia batata doce, não tinha quem fizesse eu comer batata doce. E aí eu comecei a pesquisar sobre os benefícios da batata doce, já para ir ajudando, né? E fui colocando ela de forma lenta na minha alimentação. Então, em vez de eu colocar 3 pedaços de batata doce, que eu sei que eu não vou comer, eu colocava um e tentava comer misturado com a comida. Hoje em dia eu como batata doce. Mas até eu conseguir comer foi, tipo, muito tempo mesmo tentando fazer com que ela entre no meu... que o meu paladar aceite a textura dela. O que pega muito é a textura, sabe? Às vezes não é nem o sabor, é a textura. Você não consegue comer aquela textura. Agora, sobre comunicação. Lembrando, gente, que
todos esses sintomas, de certa forma, você só vai saber se eu contar pra você. Porque, tipo, conversando comigo, né? É normal você não gostar de tudo, né? É normal você ter alimentos que você não curte muito e todo mundo tem um pouco disso. É normal também até você não gostar tanto de barulho. Então, as pessoas não percebem se eu não falar, né? Ou se eu não entrar numa crise ou coisa do tipo. Comunicação. Eu tenho uma dificuldade muito grande de me comunicar, né? Mas o mais difícil pra mim, no caso da comunicação, não é nem chegar em alguém, tipo, no shopping ou no mercantil e pedir alguma informação ou fazer um pedido lá no frigorífico do mercantil. Porque isso eu já tenho um padrão na minha cabeça a ser seguido, né? Eu já sei como é que eu devo falar com aquela pessoa e eu já tenho isso ensaiado antes de sair de casa. Mas, tipo, se eu preciso conversar com o pet shop, né? Eu preciso mandar minha cachorra pro banho e pra tosa, que ela é um poodle, e aí eu tenho que me comunicar. Como é que eu quero essa tosa dela? Como é que eu quero que esse serviço seja feito? E essa é a minha maior dificuldade, me comunicar com a empresa. Por quê? Porque a empresa, às vezes, a pessoa trabalha ali, né? Acaba trabalhando na pressa mesmo. E também não tem muito, assim, explicação. São coisas que meio que ficam na entrelinha, às vezes. Eu não pego muito isso, né? Então, a maioria das vezes que eu mando a minha cachorra pro pet shop, eles erram a tosa dela, ela vem pelada. Porque eu não consigo me comunicar de uma forma que eles entendam o que eu quero, entendeu? Faculdade do mesmo jeito. Se eu tiver que falar no WhatsApp da faculdade, se eu tiver que mandar uma mensagem para ter alguma dúvida esclarecida pelo WhatsApp da faculdade, eu não consigo. Ninguém me entende, eu me estresso. Geralmente eu peço ajuda da minha namorada, que ela é meu suporte, de certa forma, né? Para poder deixar claro essa comunicação. Porque às vezes, para mim conseguir fazer isso é muito difícil. Eu tenho que ter uma concentração, eu tenho que entender a situação, eu tenho que pedir ajuda a ela, porque tem algumas normas sociais que eu ainda não consigo pegar. Eu não percebo quando alguém tá flertando comigo. Não, gente, não percebo. Não percebo. Moro com a minha namorada e caso a gente saia pra algum lugar, que já teve vezes a gente ir pra um lugar, e alguém flerta comigo, eu não percebo. Eu só percebo quando já tá muito na cara. Quando a pessoa me pede um beijo, quando a pessoa pede meu número, eu já vejo que aquilo dali não é legal. Porque, tipo assim, não é que eu dê corda. É porque eu não percebo. A pessoa fala comigo, eu falo com ela. Eu sou gentil, a pessoa é gentil comigo. E aí, sabe que no flerte você também tem que entender que no flerte fica muito ali nas entrelinhas, né? A pessoa deixa entender o que ela quer, de certa forma. Muito difícil a pessoa chegar, ei, me dá um beijo. É muito mais difícil alguém chegar pra você assim. Pode chegar, claro que pode chegar, mas o flerte, ele também é muito nas entrelinhas. E eu não entendo. Quando eu vou entender, a pessoa já tá na cara e eu falo, não, eu namoro e tudo mais. E explico, né? Mas entender, assim, perceber, é claro que a gente vai percebendo, né, alguns padrões. Quem tem autismo, gente, gosta muito de previsibilidade, então é muito fácil entender alguns padrões. Se alguém me flertou, mais ou menos naquele padrão ali, em algum momento eu não percebi, depois eu vi que foi um flerte, se aquilo ali acontecer de forma parecida, aí eu já vou entender que é um flerte, já vou deixar bem claro pra pessoa que eu não tô disponível, entendeu? Isso também vem a questão de não entender piadas, né? Claro que tem piadas que hoje em dia eu entendo porque alguém me ensinou, alguém me explicou. Tipo, nem que a vaca tussa. Isso é uma coisa que hoje eu sei que é uma forma de falar, isso nunca vai acontecer. Mas antes, eu não sabia. Pra mim saber isso hoje, alguém teve que me explicar, entendeu? Então, algumas coisas eu não entendo. Alguns dizer até do próprio Ceará, que eu sou daqui, eu não entendo. Alguém tem que me explicar. Outro dia minha tia falou, vamos tomar banho de mar, vamos tirar esses caé e não sei o que, vai ser bom e vamos tomar banho de mar. E aí eu fui. E ela lá, é bom que tira os caé, é bom que tira os caé. E eu olhei pra ela e falei, tia, o que é caé? Às vezes as pessoas acham que eu tenho alma de criança, ou que eu sou ingênua. Mas, gente, eu tive que perguntar o que era o caé. Eu não sei o que é caé, a mulher tava falando caé direto, eu tinha que saber o que era. E aí ela explicou que era mal olhado, que era coisa ruim que tava sobre você e o mar tirava. Mas assim, quando eu não sei de algo, eu tento perguntar, pra mim já entender, caso aquilo ali aconteça, eu já sei o que é. Eu fico muito deprimida, que é o shutdown, né? Eu fico muito deprimida quando eu interajo. Então,
Se eu hoje saio com os amigos, no outro dia eu vou precisar de um dia todo para me recuperar. Ai, Carol, mas por quê? Gente, porque quando você interage, quando você sai e você tem autismo, você mascara. O que é o mascarar? O mascarar acontece muito mais nas mulheres porque elas não querem ser vista como estranha, como esquisita, como diferente. Ela quer ser normal como todo mundo, então ela acaba mascarando. E é isso que eu faço muito. E mascarar, ele lhe exausta. É tipo você sustentar quem você não é. E aí você faz isso o rolê todinho com seus amigos. Você vê se você... A mesma forma, tá aqui, tô conversando com um amigo ou com um amigo. E eu tenho que olhar pros olhos dele. Mas também olhar demais é complicado. Aí eu desvio o olhar. Aí olho, não, tenho que olhar pros olhos, tenho que concordar, tenho que entender. Ah, ele fez uma piada. Vixe, eu não sei o que é que significa. Então eu vou rir, vou fingir que sei. Então, a nossa cabeça fica assim o tempo todo, tentando parecer o mais normal possível, entendeu? Então isso é cansativo. É muito cansativo. Fora os estímulos do ambiente, luz, sons, cheiros, né? Questões emocionais também. E aí eu fico muito cansada. Às vezes eu, sei lá, levo um dia pra me recuperar, fico num quarto escuro, a alma voltando pro corpo, pra poder conseguir me recuperar. E gente, eu fico numa depressão. Se eu interagir muitos dias seguidos, já aconteceu de eu ir pra um shopping na sexta, no sábado eu ir de novo com alguém da família e no domingo ainda sair pra algum lugar. Não lembro exatamente pra onde foi. Fui pra terapia. Depois da terapia, que teve questões emocionais também na terapia, né? Já era muita coisa pra lidar. Eu estava extremamente exausta. Eu tive uma crise, né, que eu achava que as crises que eu tinha eram crises de ansiedade, porque eu tinha essas crises desde que eu era mais nova, mas eu achava que era ansiedade, e aí eu tive uma crise, eu fiquei com falta de ar, eu fiquei chorando muito, pensamentos muito deprimidos, e me tremendo, toda dormente, chorando extremamente. Eu tive uma crise antes de sair do consultório da minha psicóloga, no mesmo prédio, né, num canto lá no chão, perto do banheiro. Eu tive que ligar pra ela poder me ajudar, porque eu estava em uma crise, eu não estava entendendo o que era aquilo dali. Isso foi assim que o diagnóstico veio. E ela conversou pra mim: Carol, entenda, a sua depressão, ela vem do autismo. Então, se você interagir muito, você vai ficar deprimida e você vai ter crises de depressão. Eu fiquei tão mal que ela teve que chamar minha namorada pra me buscar, porque eu não tinha condições de ir pra casa sozinha. Então, gente, é isso. Autismo ele também é prejuízo. Até então eu comecei a me respeitar mais e evitar sair para muitos lugares assim no mesmo dia, porque eu sei que isso me sobrecarrega e eu fico muito mal. Eu também tenho uma dificuldade de saber aonde dói. É uma coisa muito complicada, porque às vezes eu sinto cólica e eu acho que é dor de barriga, mas é só cólica. Eu sofri um acidente ano passado e eu sofri um acidente de moto indo pra faculdade. E eu quebrei o pulso, tive que fazer uma cirurgia, coloquei uns ferros e tive 4 fraturas na bacia, né? As minhas fraturas, ela não precisou de cirurgia, foram fraturas conservadoras. Era só ficar em casa, ou em casa não, né? Depois da cirurgia do braço, eu tinha que ficar em repouso por 3 meses sem levantar, sem pisar o pé no chão. Quando os paramédicos chegou, eu não sabia falar onde doía. Ele falava: tá doendo aonde? Tá doendo aonde? E eu não sei, tá doendo aqui. E aí, na hora que eu sofri o acidente, eu fiquei achando que eu ia ficar boa, que eu ia me levantar e ia pra casa, porque parecia uma dor na lombar. Também não senti uma dor tão forte, sabe? Enfim, isso aí também pode ser outro assunto pra gente conversar. Mas sobre a comunicação, eu sou sociável, eu falo com as pessoas quando precisa, e na maioria das vezes eu consigo sustentar uma conversa. Então, se eu acabei de conhecer você, eu consigo sustentar uma conversa, a gente consegue conversar sobre aquilo e tudo mais. Eu não tenho medo de interagir. Se eu vou no mercantil, vou no frigorífico, eu peço a carne. Se eu vou no shopping, não sei onde é que tá uma loja, eu vou até o guarda e peço ajuda. Então, de certa forma, eu sou sociáveis, né? Tem muito autista que é muito tímido e não consegue sustentar uma conversa, mas porque minha mãe é muito assim, ela me estimulou muito assim desde que eu era criança, mas eu sempre tive essa dificuldade de fazer amigos e de brincar com esses amigos na infância. Se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo falando como é que foi a minha infância e os sintomas sutis da minha infância. Eu tenho hiperfocos, né? O autismo também, o pessoal conhece muito o autismo pelo hiperfoco, que é
um interesse extremamente restrito, quando você gosta tanto daquilo que você respira aquilo. Você não quer fazer outra coisa além daquilo. Você perde horas fazendo aquilo, né? O hiperfoco no autismo, ele pode ser tanto um assunto restrito, específico, como ele também pode mudar às vezes, mas o que diferencia é essa obsessão por aquele assunto, né? Eu sou hiperfocada em psicologia, minha blusinha, fiz canálise no momento, eu tô começando a faculdade agora, eu tô no 2º semestre, e esse canal, de certa forma, é uma forma de ajudar a pagar minha faculdade e tudo mais. Eu tô vendendo essas blusinhas também pra pagar a faculdade. Eu também tenho hiperfoco em fotografia, né? Eu tenho uma câmera fotográfica. Eu tentei ser fotógrafo, mas eu posso falar pra vocês também um pouco porque que isso não deu certo. E eu sempre escuto as mesmas músicas. Eu sempre escuto Legião Urbana, eu sempre escuto Bossa Nova, eu sempre escuto... Não tenho muito repertório, sabe? De certa forma, eu escuto as mesmas músicas porque é mais previsível. O que pega no autismo é a previsibilidade. Então, eu já sei que aquele toque não vai me irritar, que eu não vou ficar chateada com aquele toque. Então, eu gosto também das letras e eu escuto sempre as mesmas coisas. É tanto que se eu falar pra Alexa tocar Legião Urbana, ela vai falar isso aqui, ó. Alexa, tocar Legião Urbana. Olha só, Legião Urbana foi novamente o artista que você mais ouviu no mês passado. Reproduzindo aleatoriamente Legião Urbana. Alexa, desligar. Pois é, gente, eu escuto muito Legião Urbana. E sobre emocional, né? Também separei aqui por algumas coisas. Eu tenho muita empatia, né? Eu tenho empatia exagerada, então às vezes isso me deixa muito mal, porque eu não me coloco só no lugar da pessoa ou só no lugar do bicho, né? No caso, eu tenho muita empatia com o animal de rua, tanto que no meu Instagram eu fiz uma vaquinha, postei a foto de uma cachorrinha que tava aqui na minha rua, que ninguém tava ligando pra ela e ela tava muito mal e consegui internar. E sempre coloco comida pros bichos da rua e aquilo ali me atravessa de uma forma, eu fico muito mal com aquilo, sabe? Porque eu me coloco no lugar dele. De repente eu sou o gato, eu fico, meu Deus, é tão difícil viver aqui no mundo, ainda mais sendo um gato. E de certa forma eu odeio injustiça também, então eu fico culpando o governo e tudo mais, enfim, me atravessa demais isso. Eu tenho muita resistência com mudança, né? Isso é muito comum também no autismo. A gente gosta muito de previsibilidade, então quando algo sai do esperado, a gente sofre. Eu gosto que os dias sejam do mesmo jeito todos os dias. E eu não gosto que algo mude aquilo. Não gosto que algo inesperado aconteça e fuja da minha rotina. Eu fico extremamente chateada, com raiva, às vezes até choro se alguma coisa muito diferente acontecer em que eu não tava esperando. Gente, às vezes até um cinema, tipo, às vezes minha namorada tá aqui de boa e fala, amor, vamos no cinema? Eu, quando? Ela, hoje à tarde, vamos. Até isso eu tenho dificuldade pra ir. E olha que o cinema é uma coisa legal, prazerosa, né? E eu fico, às vezes eu fico estressada, porque ela me chamou no meio do dia, não tava esperando ir pro cinema. Então, é isso também, sabe? É um pouco complicado, eu tô tentando trabalhar isso. E avisar também pra ela, né, que eu preciso de uma previsibilidade, mas é complicado. Quando eu falei sobre os sintomas singelos, né, que as pessoas acham que eu não tenho autismo, porque esses sintomas são considerados leves, né, e ele só é visto quando alguém tem um certo convívio comigo, de certa forma. E até as crises que eu tive na infância e que eu tenho, elas são associadas à ansiedade. Então, muitas pessoas acham que, até eu mesma achava que eu só tinha ansiedade, né, devido a alguns problemas na infância, e acaba que não é só ansiedade, né? A ansiedade, a depressão, ela vem de um autismo que não foi diagnosticado na criança. Então, imagina só, gente, você é uma pessoa diferente no meio de várias pessoas iguais. É claro que isso vai atravessar a sua vida, as suas relações, né? E o autismo é isso, é um cérebro diferente que tem que viver em um padrão social. As pessoas esperam aquela normalidade, as pessoas esperam aquele padrão. Aquele padrão é o padrão da normalidade. Então, quando você não nasce com esse padrão, você vive a vida toda em uma sociedade que dita para você viver aquele padrão. É tanto que existe um diagnóstico para isso, né? Existe um diagnóstico para o autismo porque você é diferente. E quando você recebe o diagnóstico de forma tardia, às vezes vem depressão junto, tem ansiedade, porque você não consegue lidar com aquilo, né? Aquelas coisas lhe atravessam. Mesmo que eu consiga
resolver minhas burocracias em farmácias, em mercantis, e resolver coisas até um pouco mais difíceis, frequentar uma faculdade, trabalhar, não significa que é fácil, sabe? Não significa que é simples. Pelo contrário, eu consigo fazer o que outras pessoas neurotípicas faz, mas eu preciso me esforçar mais para isso, sabe? Hoje em dia eu tenho fone abafador porque nem todo lugar é silencioso, né? Hoje em dia eu tenho que perceber que tal lugar não me cabe porque eu fico extremamente sobrecarregada com aquilo. E o diagnóstico ele veio para mim entender mais o meu funcionamento, né? Entender mais os meus limites e respeitar os meus limites também. Meu gatinho passando aqui. E respeitar meus limites também. Então, o diagnóstico foi crucial. Mesmo de forma tardia, ele foi crucial para mim me entender, para me tratar minha depressão, para mim entender como é que meu cérebro funciona. E tá tudo bem não ser igual aos outros, sabe? E o fato de eu conseguir interagir na farmácia, em vários lugares, é porque eu ensaio, gente, já tem um roteiro pronto. Quando você vai no mercantil, que você vai no frigorífico, você vai lá no mercantil fazer suas compras, e aí você quer 1 quilo de carne. Você fala o quê? Você fala, oi, boa tarde, consegue colocar 1 quilo de carne moída pra mim? E aí ele vai falar, ele vai perguntar a carne ou se é carne moída tal ou tal. E aí você vai falar, tal. Então já é uma previsibilidade, eu já sei como é que isso funciona. Então acaba que eu consigo fazer isso porque eu venho fazendo isso há um tempo e aprendi, né? A sociedade me ensinou a fazer isso. O fato das pessoas verem que eu vou pros bares e curto a música ao vivo, às vezes, não vê que eu preciso de abafador de ruído, ou não vê que eu preciso de 14 horas de sono no outro dia para me recuperar daquela interação, que meu cérebro ficou super sobrecarregado. Às vezes eu preciso ficar dentro de um quarto, no escuro, e tentar não morrer porque eu tô muito mal. Então, é difícil, gente. É os sintomas sutis do autismo, né? Então, de certa forma, as pessoas acham sutil porque não vivem isso. Outra coisa também que as pessoas não acham que eu tenho autismo é porque eu não tenho aquelas estereotipias, né? Que são a forma que autista se regula, às vezes com movimentos repetitivos, né? E tudo mais. Talvez eu não tenha estereotipias visíveis, né? Porque eu mascaro muito autismo. Mas eu tenho, eu faço estereotipias escondidas, de certa forma, quando ninguém tá vendo, pra me regular, né? Quando a água bate na minha cabeça, eu faço uma estereotipia no chuveiro. Eu como a boca pra me regular. Eu como os dedos pra me regular. Quando eu tô, assim, muito ansiosa ou muito estressada, o meu dedo é tudo assim, ó, vermelhinho. Então, é uma coisa, assim, sigela, que quase ninguém vê, mas que, de certa forma, me machuca, né? E tem muita gente que acha que o autismo nível 1 é aquele autismo que a pessoa é uma gênia ou um gênio. É aquele autismo que a gente vê na TV, que de repente a pessoa sabe todos os assuntos do mundo. Né, minha filha? De repente a pessoa sabe todos os assuntos do mundo, tipo o Sheldon ou aquele bom doutor. Gente, mas eu não sou gênio, não. Pelo contrário, eu tenho dificuldade de aprendizado. E eu não consegui passar na escola, a escola teve que me expulsar. Gente, é outro assunto também. A escola me expulsou porque eu não tava conseguindo passar. Eu não sou gênio, não. O autismo, ele me deu, mesmo assim, só desregulação emocional e depressão. Mas é isso, eu acho que esse vídeo já tá muito longo. Falei um pouquinho, né? É o primeiro vídeo aqui que eu tô falando sobre autismo, então não sei se ficou bom, mas eu vou postar mesmo assim. E eu espero que goste. Se você assistiu até o final e gostou, curte, comenta, segue, porque esse canal ele vai me ajudar a terminar minha faculdade de psicologia. Gente, faculdade de psicologia é cara e eu tô tentando de tudo pra não desistir, né? Psicologia é minha paixão, é meu hiperfoco. E sempre foi meu hiperfoco desde os meus 16 anos, eu só tô conseguindo fazer agora, com 24, mas eu tô tentando. Então, se você gosta de psicologia, eu tenho alguns blusinhos também pra vender. E só de você estar curtindo aqui esse vídeo, ou me seguindo, ou só curtindo também, já ajuda demais.